de política e política que interfere na vida de todo o capixaba. Deputados e senadores devem discutir aí em breve quem vai ocupar os cargos federais no Espírito Santo. Gente que vai ficar responsável, por exemplo, pela qualidade das nossas estradas ou por administrar os Correios e a Delegacia Regional do Trabalho. Está aqui no estúdio o deputado federal César Colnago. Deputado, esses nomes já estão praticamente definidos ou ainda tem muita discussão aí pela frente? Na verdade, esses nomes não estão completamente definidos. E a minha posição é muito clara. Essas indicações são muito importantes para o Espírito Santo, porque eles vão cuidar de muitas áreas de interesse público, como você falou. E a nossa posição é que deve ser sempre, sabe, mostrando que o resultado é o mais importante. A minha posição é que técnicos, pessoas experientes, competentes, possam estar assumindo essas funções, como, por exemplo, você vê problema nas estradas dos mais diversos, queda de barreira, alagamentos, que muito em decorrência de fenômenos da natureza, mas que um traçado melhor da estrada, uma manutenção melhor dessas vias poderia estar evitando esse transtorno que nós acabamos de assistir. E aí pergunto para o senhor, o atual superintendente, Hélio Bahia, está definido? Vai sair? Vai ser substituído? Essa é a informação que eu tenho não oficial, porque essa é a indicação de um partido que, o nosso partido não participa dessas indicações, até porque nós estamos numa posição de oposição. Mas quero dizer que essas indicações, e aí são as notícias dos últimos dias nos jornais, e mesmo na conversa, o ideal era que tivessem uma apresentação de relatório, que tivesse um debate sobre esses nomes, para que técnicos de carreira, competentes, pessoas que possam contribuir com o Espírito Santo e não fazer a velha política de interesse eleitoral, de interesse apenas político e não de interesse do resultado daquela ação. Vamos dar um exemplo. Eu estou fazendo um estudo sobre terrenos de marinha. Temos 26 projetos e propostas de emenda constitucional ou projeto de lei desde 1946 na Câmara. Quer dizer, quem assumir esse espaço, ele vai ficar do lado da população de 13 municípios costeiros brasileiros, não só a Ilha de Vitória, ou vai ficar a favor dessas taxas que não tem nenhum sentido mais. Quer dizer, eu queria ouvir isso de quem for assumir esse cargo. Por isso que a sabatina, a conversa com quem for apresentando e o relatório de quem está lá para saber a eficiência e o grau de responsabilidade, de competência e de resultados para a população capixaba. No voto do senhor, seu Hélio Bahia sai? Olha, na verdade, eu acho que esse superintendente já há 8 anos lá já passou da hora, no sentido de que os resultados apresentados, é só lembrar, há 2 anos atrás, a interrupção da 101 ali perto de Ibiraçu, naquela região que virou lama, parecia uma estrada das piores do interior. Eu acho que a eficiência, os resultados são muito ruins. Eu acho que é isso que tem que ser avaliado. Não é nem a pessoa do Hélio Bahia, e sim o gestor Hélio Bahia e os resultados apresentados. Não só dele, mas de todos os lugares. Vamos dar outro exemplo de fundamental importância para a economia capixaba. O Departamento Nacional de Política Mineral, o DNPM. Como é que fica esse espaço em relação a mais de 1.200 atividades e empresas no Espírito Santo que depende dessa burocracia de licenças para operar pedreiras, que hoje nós somos os principais produtores e exportadores de rochas minerais. Quer dizer, é uma desestrutura muito grande. Outro dia eu falei isso junto com a bancada. Não adianta só indicar o chefe. Precisa, inclusive, estruturar melhor esse setor no Espírito Santo, que não consegue dar resposta. Deputado, a gente se pergunta como é que é essa escolha. Porque o cargo é técnico, a indicação é política. Quem que fiscaliza isso? Não, na verdade, esses cargos são cargos de gestão, que pela Constituição são indicação de confiança, mas tem que ter, na minha avaliação, uma indicação com respaldo muito técnico. E aí eu quero fazer uma observação, até do jornal A Gazeta da semana passada. De janeiro e fevereiro, o governo federal indicou 400 e poucas pessoas, sendo que quase 200, 170 de indicação de carteirinha, de indicação política. Muitas vezes essa indicação não tem como foco as políticas públicas de estruturação para que a população fique satisfeita e ser realizada. Quando você faz a velha indicação da carteirinha política, isso é muito atraso. Isso é da velha política, isso não dá para aceitar mais. Nós queremos um Estado eficiente e que indique os melhores quadros técnicos, gerentes, e que, evidentemente, a indicação política possa contemplar o interesse daquele órgão. Você tem órgãos do Estado, muitas vezes, um exemplo é a Codesa, que um partido fica com um pedaço,
outro partido fica com outro pedaço e a Codesa tem muita dificuldade de andar. E aí, deputado, se a população não está satisfeita, uma determinada pessoa foi indicada por um senador, Hélio Bahia, por exemplo, indicado por um senador Magno Malta, a população não está satisfeita, ela pode ir lá bater na porta, reclamar, pedir que mude, pedir uma reavaliação? Com certeza, quer dizer, se a indicação é feita pela bancada, e aí quer dizer que eu não participarei se não for uma coisa muito aberta e muito debatida com a sociedade, pode reclamar com o seu deputado, aquela pessoa que você votou, que muitas vezes está indicando alguém que prejudica o andamento das políticas daquele setor, dos mais diversos, não só no DINIT, não, em todas as áreas. Aí eu insisto na pergunta, os senadores e os deputados que indicam, eles também têm que ficar de olho, eles que têm que fiscalizar? São os primeiros. São os primeiros. Por isso que, se quiser fazer uma boa indicação, sabe, que arregimente quadros, pessoas que têm experiência, competência, que têm visão de gestão e que possa dar resultado. Um governo eficiente é um governo que tem compromisso com a população. É um governo que não vai ficar pensando só em votos, e sim em como eu vou atender as estradas federais, os correios, o DNPM na área mineral, como é que eu vou atender melhor a população, porque as queixas não são poucas. Eu recebo muito por e-mails, né? E a minha posição é de que essa indicação, ela tenha um cunho mais técnico e que busque resultado. Por isso que eu tenho falado, eu vou cobrar resultado. O senhor concorda com essa política de indicação? Acha que deve ser assim? Não, eu acho que não pode ser pautado em cima de processos eleitorais, de resultados eleitorais, e sim de um órgão que o governo federal devia estar indicando, tá certo? No sentido de que seus melhores quadros assumam essas posições nos estados. Ok, deputado, obrigado pela participação. Chegaram muitas perguntas aqui no nosso tempo que está curtinho aqui hoje. Pergunta do Fernando, do José, do Armando, também do Marcelo. Posso encaminhar para o senhor? Pode encaminhar. Daqui a pouco a gente faz isso.